Para o Sala de Leitura de hoje, nós escolhemos uma igreja justamente para entrarmos no clima do livro do Percival Tirapelli, que o livro que é esse aqui, As Mais Belas Igrejas do Brasil. Para isso nós viemos aqui na igreja da Ordem Terceira de São Francisco, não é isso? Por que esse xodó por essa igreja, Percival? Olha, foi das mais importantes igrejas do Barroco e do período colonial de São Paulo. Não só pelo seu monumento e pela quantidade de artistas que aqui trabalharam, mas também pela promoção que eles faziam de grandes procissões. Eles faziam procissões de cinzas, faziam procissões que levavam assim meses para se preparar. E eram pessoas todas da alta sociedade que pertenciam a essa ordem, né? A Ordem Terceira de São Francisco. Então eles tinham realmente muito dinheiro. Ela é todinha entalhada em madeira. Ela tem uma grande quantidade de altares, ela chega a ter uns 9 altares, né? Tem um altar lateral muito importante e tem esse que a gente chama de retábulo mor. E quando você vai em uma outra igreja desse mesmo período, você não vai poder ver esse esplendor, por exemplo, do douramento. E todo esse dourado que nós podemos admirar nessa igreja é uma questão de técnica de brunir o ouro. Por isso que ele fica brilhante? Ele fica brilhante, ele é todinho de madeira embaixo, entalhado e depois é posta uma camada finíssima de uma folha dourada. Mas a maneira com que você trabalha e com que você faz esse douramento é uma técnica quase que perdida. E, inclusive, a pessoa que fazia aqui, o seu Lima, que morava praticamente dentro da igreja, porque para manter um restaurador é muito caro, né? Ele morreu, então nós temos aqui uma herança que é também do seu Lima, que é essa técnica desse ouro maravilhoso. O Germain Bazin, que foi um grande pesquisador de arte barroca brasileira, que foi diretor do Louvre, ele chamava as igrejas brasileiras de cavernas douradas. Porque por fora poderia ser ou de pedra, ou de tijolo, ou de barro, mas por dentro era um espetáculo, eram riquíssimas, né? Agora, a ostentação, ela pode vir pelo tamanho, ela pode vir principalmente pela colocação dentro da trama urbana. Então, quanto mais importante, mais perto do palácio do governo, você entende? Então, ela e a localização dessa igreja no centro da cidade é justamente por isso. Essa igreja aqui no centro de São Paulo, se você olhar direto daqui, você vai ver São Bento, lá no fundo. Se você olhar para o lado de cá, você vai ver os carmelitas. E pelo outro lado, você vai ver a Sé, e o outro lado você vai ver os jesuítas. Então, uma igreja ficava olhando para a outra, ficava brigando visualmente. Então, aí vinha colocar torre mais alta, mas geralmente era dentro da igreja é que se mostrava todo esse poder que aquela ordem, ou então a ordem terceira tinha. E era uma briga acirrada. Pessoal, como surgiu a ideia desse livro, de fazer um livro só sobre igrejas brasileiras? Olha, é uma ideia muito antiga. Há mais de 10 anos que o professor Wolfgang Pfeiffer e eu estamos batalhando, desde o período que eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre as igrejas do Vale do Paraíba. E no ano de 98, quando houve a exposição do Universo Mágico do Barroco, que foi organizada pelo Emanuel Araújo, nós colocamos um audiovisual com as fotos do Guthrie. E com essas fotos na mão, nós vimos que era o momento de se fazer um livro sobre as igrejas, porque as fotos deles são magníficas. E por que a escolha pelo Barroco? Foi um período mais rico da arte, da história? Bem, aí cada pesquisador tem a sua paixão. O professor Pfeiffer, por exemplo, né? Ele foi um dos mais importantes homens que estudou o barroco alemão e a sua tese foi um dos motivos para se reconstruir a cidade de Dresden. Então eram palácios barrocos. Eu estudei em um seminário. Desde os 15 anos eu cuido desses santos barrocos todos. Então a paixão vem daí. A minha paixão vem assim daí, né? A arte sacra brasileira é o mais importante que nós temos durante, no mínimo, 250 anos de história da arte brasileira. Porque era através da igreja que se podia fazer
essa manifestação artística. De outra maneira, poderia ser em uma santa casa, em um hospital, tudo aquilo que se referisse, vamos assim dizer, às obras do reino. E a igreja estava intimamente ligada às obras do reino. Era programado pelo rei fazerem as igrejas, fazerem os conventos. E as pessoas tinham que pedir para o rei para eles poderem fazer essas igrejas. E o rei, através dos padres, é que fazia toda a sua propaganda política. E depois Portugal, quando se liberta do jugo da Espanha em 1640 e também expulsa os holandeses, a igreja e o reino fazem uma programação para mostrar o quanto Portugal mandava no Brasil. Então ele vai enviar os melhores artífices, os arquitetos para cá, e cada ordem religiosa vai praticamente fazer uma escola de arquitetura, de ornamentação. Cada escola dessa vai se desenvolver dentro dos colégios, dentro dos conventos, e uma ordem não vai emprestar muito o artista para outra ordem. Porque eles concorriam. Porque eles concorriam entre si. Apenas os carmelitas, que não tinham assim, uma tradição muito grande, só de artistas exclusivos. Os beneditinos tinham seus artistas e não abria mão deles. Tanto assim que o Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro é considerado a obra-prima do barroco brasileiro. A característica do barroco é o rebuscamento, é o rococó, não é isso? É, o rebuscamento é uma grande quantidade de elementos, todos eles unidos um atrás do outro. O rococó já é mais isso daqui. Aqui a gente já tem uma tendência rococó. Você tem um pouco de entalhe e depois você tem paredes lisas, que no caso os franciscanos usam o azul. Né? Então, o barroco brasileiro, o barroco português, ele é muito rico em várias cores. Né? E no caso, por ser Nossa Senhora da Conceição a protetora dos padres franciscanos, então usa-se o azul. Que é a cor dela? É a cor dela. Aqui chegou a ter 72 painéis de pintura. E isso é uma característica praticamente das igrejas espanholas e não das portuguesas. Nós estávamos muito próximos da Espanha aqui. São Paulo teve muito o contato com as missões jesuíticas. E São Paulo era praticamente castelhano. Falava-se até uma outra língua aqui em São Paulo, né? Uhum. E então essa tradição de grande quantidade de pintura faz com que essa igreja tenha todos esses quadros aqui. E aqui trabalhou também o mais importante artista paulista, o José Patrício da Silva Manso, que ele tem vários quadros aqui, né? Então, a Pinacoteca, que a gente chama assim, é uma coleção de quadros, é o mais importante acervo barroco paulista. Aqui é o cemitério. O cemitério da Ordem Terceira, que funcionou até por volta de 1770. As pessoas enterradas aqui faziam parte da ordem? Faziam parte da ordem, eram os irmãos, os ministros, os beneméritos, né? Certo. Até que a Marquesa de Santos doou um terreno para a cidade de São Paulo, que é o cemitério da Consolação, e a Ordem Terceira também tem o seu cemitério ao lado do cemitério da Consolação. Tudo isso que nós conversamos aqui está no seu livro, está As Mais aqui... Belas Igrejas do Brasil, está R$110. R$110. E é um livro muito rico, em fotos, muito bonito. Não é isso, pessoal? Exatamente, e um mês e meio depois já está se pensando em uma segunda edição. Que maravilha, em duas línguas também. Duas línguas, português e inglês, para que as pessoas possam levar, para que tudo isso que é brasileiro possa ser visto também lá no exterior. Tá certo. Muito obrigada e sucesso, Percival. Obrigado a você.